Olá, eu sou a Luísa e eu vou falar sobre os tratamentos de sementes de cártamo com diferentes doses de extrato de erva moura. Bom, a cultura do cártamo, ela tem ganhado bastante interesse econômico devido aos seus múltiplos propósitos de usos, desde o ornamental até o oleífero. Porém, devido à alta incidência de fitopatógenos durante o ciclo produtivo e à baixa qualidade sanitária das sementes, a cultura ainda não conseguiu se estabelecer no país. Por causa disso, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses de extrato de erva moura como tratamento das sementes de cártamo, para ver se diminui a incidência desses fitopatógenos e aumenta a qualidade sanitária das sementes. Para isso, foram tratados com as doses de extrato de erva, foram utilizados 4 tipos de tratamento. 0%, que no caso foi a semente de erva moura foi tratado somente com água destilada, 1 grama por quilo de semente, 2 gramas por quilo de semente e 3 gramas por quilo de sementes. Esses foram os extratos, as doses de extrato de erva moura. Avaliou-se a qualidade fisiológica pelo teste padrão de germinação, com a primeira contagem, né, PCG, em 7 dias após a semeadura, e a contagem de germinação após 14 dias de semeadura. A qualidade sanitária foi pelo teste em substrato de papel, com inibição de germinação por congelamento. Após 5 dias, as amostras foram examinadas em microscópio, com a identificação dos fitopatógenos em nível de gênero. Os resultados. Bom, verificou-se que, na primeira contagem de germinação, as médias foram 71% para sem o tratamento de erva moura, só com água destilada, 72%, 71% e 72%, o que mostra que não teve diferença significativa. Após o teste de germinação após os 14 dias após a semeadura foram de 79% sem a dose do extrato de erva moura, 88% com a primeira dose, 90% com a segunda dose e 86% com a terceira dose, mostrando que a segunda dose foi muito melhor. De sementes infestadas totais, as médias foram de 52% sem dose nenhuma de extrato, 28% com a primeira dose, 28% com a segunda dose, o que mostra que a primeira dose, né, não teve diferença, e 22% para a terceira dose, o que mostra que a terceira dose foi melhor, porém ainda dá para se usar a primeira dose, porque a segunda também não teve muita diferença. Não teve diferença, na verdade. Os fitopatógenos de maior incidência identificados foram dos gêneros Aspergillum, Botrytis, Fusarium e Penicillium sclerotina. As doses foram 16% sem a dose nenhuma, 6% na primeira dose, 9% na segunda dose e 7% na terceira dose, mostrando que tem sim uma enorme diferença, que o extrato de erva moura consegue sim tratar as sementes, né, do aspergilo, e que a terceira dose é melhor, né, com 7%. Botrytis foi 7% sem dose, 7% primeira dose, 7% segunda dose e 4% terceira dose. Enfim, né, a terceira dose com 3 gramas por quilo de sementes foi melhor. A Fusarium, 18% sem dose, 10% a primeira dose, 6% segunda dose e 5% a terceira dose. A penicilina foi 6% sem dose, 1% a primeira dose, 3% a segunda dose e 2% a terceira dose de 3 gramas por quilo de semente. E a esclerotina foi 5% sem dose, 0% a primeira dose, 3% a segunda e 4% a terceira dose, o que mostra que a segunda dose foi melhor. A conclusão é que recomenda-se o uso das doses de extrato de 1 e 2 gramas por quilo de semente.
e que realmente as doses de extrato de erva moura contribuem muito para diminuir a incidência dos fitopatógenos e melhora, sim, a qualidade das sementes. Como agradecimentos à Bolsa PIBIC, CNPq e à Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp.